eu acho que dentro do CADEG, né, eu acho que tinha um universo muito grande, assim, muito amplo, né? O CADEG a gente fala a CADEG, na verdade é o CADEG, porque é o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, mas popularmente chama de ACADEG, né? Era como se fosse uma cidade, assim, né? Muita gente, muitos significados, né? Então, tinha, por exemplo, a ala, por exemplo, de restaurantes, né? Eles tinham, por exemplo, chefes renomados começaram a ir para o mercado. Isso foi uma novidade, né? Então, assim, o chefe, em vez de ir lá comprar as coisas, que era o que geralmente eles faziam, né? Eles começaram a fazer os restaurantes dentro do próprio CADEG e com os produtos frescos ali, né? Então eles tinham essa construção do restaurante. Não, aqui a gente compra as coisas do vizinho, tudo é fresco, tá tudo aqui perto, né? Então construção de uma narrativa sobre o restaurante, né? Do que eles estão fazendo ali. Então tinha essa, né? Por exemplo, tinha esse público, né? Mais dos restaurantes. Né, quem vai lá, né, quem são os frequentadores também do próprio mercado, né? Então, era engraçado que tinha isso, tinha os frequentadores da madrugada, que iam comprar quantidade grande, né, de alimentos, sacos e sacos de batata, por exemplo, e tinha os visitantes do dia, né? E eu via isso nos comerciantes, assim, os que vendiam atacado, né, que é para esse em grande quantidade, não gostavam desses visitantes do dia. Falavam, pô, o cara vem aqui comprar um saquinho de tempero. Tipo, isso não me... Assim, não vai gerar lucro, né? Eu quero o cara que vai vir comprar a quantidade. Então, tinha essas diferentes temporalidades também que eu achava interessante, né? Assim, na madrugada tinha essa venda, né, dessas grandes quantidades e de dia mudava o perfil do próprio visitante, né? Aí eram essas pessoas que queriam ver, aí perguntar, né? Eles também não gostavam disso. Ficam perguntando o que é isso, o que é aquilo, ninguém sabe o que é. Então, assim, tinha um outro público, assim, muito diferente, né? E é interessante isso, né? E virou, na verdade, o maior atrativo dele agora é o lugar de lazer, né? Eles têm, acho que, uma renda que eles ainda ganham dessa venda mais por atacado, mas eu acho que esse público mais os visitantes para entretenimento, né? Eu acho que isso é o grande foco agora, né, do CADEG. Tem um trabalho da Lapradelli até que fala sobre isso, que tem uma construção uma ideia de mercados assim que tem essa ligação com a terra. Então seria assim, como se a pessoa fosse para o mercado e se sentisse mais perto desse universo rural, né? Tem uma noção de autenticidade assim, né, do mercado. Então, o visitante está em busca disso, assim, está numa busca do rural, está numa busca do isso, assim, do alimento que ele acha que é fresco, talvez do contato com o próprio produtor, né? Pô, você vai comprar uma coisa e o produtor está ali vendendo para você, né? Então, existe essa ideia. O produtor em si, né, ele não tem essa noção de autenticidade, né? Ele tem... Né, eu via, por exemplo, lá, o contato que eu tive mais forte com produtores foram de flores, né? Porque o CADEG ele é o maior distribuidor do estado de flores. E aí eu fui para Olambra, eu fui para Vargem Alta, aqui em Friburgo, que são os maiores polos de plantio de flores, né? E aí é uma outra temporalidade, é uma outra concepção disso, assim, do que é o produto deles, né? Eles estão ligados à questão da roça, né, da chuva, do frio, né, da colheita. Então, ele não está muito formulando uma ideia de autenticidade em relação ao produto dele, né? Então, acho que isso são mais os visitantes que vão atribuindo esses significados, né? Eu acho que foi crucial mesmo, foi a questão dos evangélicos, né? Parecer que foi feito pelo Laraia, né, um antropólogo, ele colocava assim bem claro que o acarajé estava sendo ameaçado pelas novas práticas, né, que são essas, né, assim, o que os evangélicos têm feito, né? Eles criam o bolinho de Jesus, né? Então não usam as roupas, não usam, botam Bíblia, por exemplo, na frente do próprio tabuleiro, né? E aí eles falavam, olha,
por isso que é o ofício das baianas de acarajé, não é só o acarajé, né? Então, assim, o ofício, ele tem a ver com a forma de fazer a comida, tem a ver com a forma de se apresentar a comida, né? As roupas, elas têm significados, né? A bata, por exemplo, ela tem um significado dentro das religiões afro-brasileiras, né? Uma roupa que as mulheres antigas que usam, né? Tem um significado ali. Tem os colares de conta, né? Que tem, cada orixá tem a sua cor, né? Tem a sua proteção. Então, tudo isso, né? O torso, né, a saia rodada, então tudo isso entrou dentro do registro do IFAM, né, como uma característica importante das baianas de acarajé, então não é só o bolinho. Então assim, então eles falam assim, não tem problema nenhum os evangélicos venderem o acarajé, mas o que eles querem, né, o IFAM e a Associação das Baianas de Acarajé, é que sigam o mesmo padrão. Então assim, tem que usar a mesma roupa, tem que usar os colares de conta, não dá para você transformar numa outra coisa. Então, o ofício, ele está meio que tentando proteger, o registro, desculpa, ele está tentando proteger essas características da venda e do significado do acarajé, né, e desse ofício. Então, aí começou até com o próprio registro, né, e com essa coisa mais forte, dizendo que o que é o ofício, né? Então o registro ele vai dizer um pouco, né, se você é baiano de acarajé, o que você tem que fazer, né? Você tem que usar essas roupas, né? Enfim, você não precisa acreditar em Ansan, você não precisa nada disso, mas assim, tem uma certa tradição em relação à venda, então você tem que seguir essa tradição. Então é o que eles falam, assim, não tem problema ser evangélico, mas tem problema não seguir as normas, digamos assim, que são estabelecidas principalmente pela Associação das Baianas de Acarajé, né? Então acho que o IFAM ele foi lá e deu, digamos, um carimbo, ele deu ele reforçou o que a associação estava querendo, né? Que era isso, esse controle em relação aos usos que estavam sendo feitos do acarajé. Então, acho que teve essa importância, eu acho, dentro da perspectiva do IFAM, né? Eles, na verdade, reforçaram uma demanda que veio da associação, entendeu? Sempre vinha na narrativa deles a questão familiar, né? Deles terem aprendido com algum parente, né? Ou assim, de tá inserido nesse universo do acarajé, né? Que a pessoa já aprendia a fazer, meio que... a Cissa, ela falava uma coisa, eu nem sabia que eu sabia fazer, que eu achava muito interessante, assim, que ela já estava tão imersa nesse universo, né? Sempre teria um tio, alguém da família fazendo aquele alimento que ela já sabia fazer sem nem saber que ela sabia, né? Então tem essa coisa das tradições familiares, assim, que eu acho que eram bem fortes, assim, sempre apareciam no argumento, e disso de ter que passar para a próxima geração. Então, assim, quem vai ficar com o tabuleiro? Quem vai ficar quando eu morrer, né? Então, de passar para as filhas, principalmente, né? Tem essa questão de gênero, né? Todas também tinham questão com as religiões afro-brasileiras, mesmo que não fosse iniciado, né? Não foi iniciado no candomblé, mas tinha que, de certa forma, respeitar um pouco essa ligação do acarajé com as religiões afro-brasileiras. Então, essa coisa de reconhecer que é uma comida para Yansan, de certa forma, né, respeitar, falava assim, não, se você não respeita, as coisas não vão dar certo. Tinha essa noção assim por mais que não fosse não fosse uma pessoa religiosa, mas assim, ela tinha que ter um respeito àquela tradição religiosa também, sabe? Então, todas reconheciam muito essa ligação com Yansan, né, com as regiões afro-brasileiras, e todas também tinham uma relação muito forte com a rua. É um ofício que quer ficar na rua, né, já vem desde as ganhadeiras, né, o próprio acarajé ele vem disso, né, das escravas de ganho, né, que vendiam, né, o acarajé. Então, assim, mulheres que na época não podiam sair na rua, né, essas escravas podiam sair na rua e vender o acarajé. Então, né, vem desde essa história ancestral, né, à atualidade, né, elas querem vender o acarajé na rua, elas não querem vender ela fala assim, vender no restaurante não é ser baiana de acarajé, o baiano de acarajé tem que estar na rua, né, então, e aí tinha uma noção muito, né, de construção desse ponto, né, que elas valorizavam muito, né, você ter o seu ponto. Então, né, o público que tem que ser, né, que é o público fiel, né, que você vai encontrar, tem muito essa coisa é interessante também que elas tinham muito uma relação com os clientes, né, assim, digamos assim,
uma coisa mais próxima, assim, de um certo respeito, assim, delas se colocarem como mulheres mais sábias, mais velhas, e eles pedirem bênção, sabe? Então, tinha muito essa ideia. E a principal, que eu acho que aí é a ideia maior, e eu acho que que é o que, na verdade, motiva tanto as pessoas que comem quanto as pessoas que fazem, é a ideia de que aquela comida tem uma transmissão de alguma coisa, que é o axé, né, que eles chamam, né? Então, assim, você preparar aquele alimento, você está transmitindo o seu axé. E a pessoa que vai comer, ela vai receber isso, né? Então, isso que eu achava interessante, assim, como que uma comida pode trazer, né, uma energia, né, digamos assim, que é o que seria uma tradução de axé, né, da própria pessoa, né? Então, isso era muito forte também, né? Então, elas tinham muito essa noção desse alimento que eu acho bem, assim, bem rica, né? Você não vai comer com qualquer acarajé de qualquer baiana. Se você comeu um acarajé e você passou mal, talvez tenha sido a própria energia dessa pessoa, né? Que chama até, né, das quisilas, né? Quando você come alguma coisa e passa mal, né? Talvez você não tenha, né, o seu santo, você não pode comer aquela comida. Tem todas as proibições também dos santos, né? Talvez o seu santo não possa comer, por exemplo, dendê, né? Então você pode passar mal, né, comendo aquela comida. Então, tinha muito, assim, essa questão da pessoa fazer o acarajé, de você conhecer ela, de você ter um certo controle. As pessoas que, obviamente, né, que são parte das religiões afro-brasileiras, né, para elas é fundamental saber se ela tem uma boa relação com as entidades, digamos assim, né. Então, por exemplo, os clientes da Cissa, né, eles queriam saber se ela estava com as obrigações dela todo dia, se estava tudo certo, se ela, né, tipo, tem essa busca, né, de algo mais da comida, né, não é só o alimento para alimentar, né, digamos, né, para você se manter vivo, é uma energia que você vai também consumindo ali naquele momento, né, então, não sei, eu acho bem interessante isso em relação ao acarajé. Eu acho que tem uma questão, assim, de construção identitária, né, acho que, né, os produtores de flores, né, eles estão, né, inseridos nesse universo rural, né, preocupados ali numa questão mais da sobrevivência ali, né, eu acho que as baianas, elas têm, claro, uma preocupação com a sobrevivência, mas elas têm uma certa construção de uma narrativa sobre o que elas fazem, né, então acho que é diferente, né, acho que elas estão ali querendo dizer que a comida não é só a comida, né, que elas não fazem só uma comida qualquer, né, elas são baianas de acarajé, então tem uma ideia. O IFAM, ele veio muito para dar esse reforço, né? Tipo, a Cissa, ela sempre falava assim, eu não sou cozinheira, eu sou baiana de acarajé. Ela quer que conste na carteira de trabalho dela, baiana de acarajé. Então, acho que é uma construção identitária que eu acho que os produtores rurais, que eu pesquisei, não estavam muito preocupados com isso, né? Assim, acho que eram outras preocupações. Então, acho que é diferente um pouco, sim. Eu achei muito interessante, assim, a ligação dessas pessoas com a história da cidade, assim, eu acho que isso tem um pouco a ver, assim, o CADEG, por exemplo, né, ele tem relação com a Praça 15, com o mercado da Praça 15, né, que teve desse mercado, né, que teve toda essa história dentro da Praça 15. Na própria Praça 15, a Cissa tem um ponto dela, né, e ela tá ligada também a uma história ancestral, né, do comércio, né, dos negros nessa própria praça, né, então eu acho que o que eu vi em comum é essa ligação com a cidade, com a história da cidade, assim, a história, né, particular das pessoas, ou a história particular do mercado, mas que tem uma relação muito forte com uma construção da história da cidade também, né? Então, a Praça 15, né, que era esse lugar, né, de comércio, era o lugar onde, né, tinha a circulação dos escravos, tinha a circulação dos alimentos. Quando eu vi, né, eu tinha feito uma pesquisa com uma baiana, que estava pegando mais essa questão, né, dos afro-brasileiros, né, e dos imigrantes depois portugueses, espanhóis, italianos, que foram trabalhar lá na Praça 15, né, então, não sei, eu achei que tinha uma ligação com a história da cidade, assim, as duas pesquisas, de uma certa forma, se unem um pouco pelo alimento e a cidade, né, eu acho que seria esse tema, assim, mais assim, amplo, né, que liga as pesquisas. Então, a questão, assim, mais da ligação da cidade né, com essas subjetividades, né, eu acho que o CADEG isso tem mais forte, né, assim, porque tinham pessoas vivas que trabalhavam no mercado municipal da Praça 15,
tem essa construção, né? Eles tinham essa construção da própria narrativa sobre o mercado, né? Nosso mercado, ele foi feito, né, a partir de um outro mercado, né, que era o da Praça 15. E antes do mercado da Praça 15 tinha o mercado da Candelária, tinham esses outros mercados na Praça 15. Então, assim, eles tinham essa noção mais histórica e essa construção mais histórica da própria ação deles na cidade, né? Eu acho que as Baianas de Acarajé era uma coisa mais, assim, subjetiva, né? Elas tinham uma ideia, né? Tem essa coisa muito forte da presença dos negros no comércio, né? Acho que é mais por aí, né? Como que, né, eles estão, na verdade, dando continuidade a um legado ancestral, né? Das negras que comerciavam. Né? Então, acho que são narrativas um pouco diferentes e também uma noção um pouco mais clara, talvez, do próprio CADEG, né? Do papel dentro da cidade, né? Então, mas elas também tinham muito essa ideia, né? Dessa importância do comércio delas desde a época da colonização, né? Isso era bem forte também. A questão de patrimônio e alimentação, né? Acho que isso é muito forte no sentido acho que o que é importante, né, que eu vi, são esses agentes. Assim, quando esses agentes têm né, por exemplo, a Associação das Baianas de Acarajé foi lá, fez o pedido do registro, né? Elas entraram com esse pedido, elas propuseram tudo, né? Quando tem uma ligação dos próprios agentes para esse bem, digamos assim, ser patrimonializado, eu acho que isso tem um sentido, né? Isso veio de uma demanda social, né? Que o governo foi lá e, poxa, foi lá e reconheceu, né? Digamos assim, o ofício, ele é só um reconhecimento do valor daquele trabalho, né? Digamos assim, ele não dá muita coisa, né? Elas não até falar, o que eu vou ganhar virando patrimônio? Basicamente um reconhecimento, né? Tipo, você tem um reconhecimento nacional, né? Que você é importante, né? Que seu trabalho é importante, né? Então, quando o patrimônio está ligado a essas demandas sociais, né, eu acho que tem mais sentido do que quando, por exemplo, tem ações, por exemplo, do governo, principalmente do governo do estado, né, quando vai patrimonializar, assim, o mate virou patrimônio, o Biscoito Globo virou patrimônio, a empadinha virou patrimônio. Mas assim, o que está acontecendo? Quais são os processos sociais que estão ali? São esses agentes que estão pedindo para virar patrimônio? Ou é só um rótulo? É só uma etiqueta? Né? Porque aí qualquer coisa vira patrimônio. Acho que aí perde um pouco o sentido, quando não tem uma pesquisa por trás, não tem os agentes querendo, né, esse reconhecimento. Aí eu acho que a relação entre alimento e patrimônio fica um pouco estranha, assim, né? Eu acho que quando tem essa demanda mais vindo da própria sociedade, eu acho que faz sentido. Então, a questão, né? E a mesma coisa com o CADEG, né? O CADEG, ele virou mercado municipal da Praça 15, mas porque esses agentes estavam eles criaram o mercado sozinhos, sem a ajuda do governo, se mantiveram com todas as dificuldades depois da criação da SEASA, né? Quer dizer, eles fizeram todo o trabalho, né? Depois virou o mercado municipal da Praça 15, ok. O governo foi lá e reconheceu isso. Mas teve um trabalho por baixo, né? Então, acho que entender, né, né, as pessoas estão fazendo muitas coisas, né, há muitos anos, né, com muita dedicação, né? Então, quando vem o governo reconhecer, não é o governo que está fazendo, são as pessoas que estão fazendo, né? Então, é reconhecer esse trabalho das pessoas, que eu acho que é importante, sabe?